Bom dia, todos e todas, meus queridos irmãos e queridas irmãs, amigos de todo o país, de onde estiverem assistindo essa aula, que Deus abençoe a todos. Eu lembrei hoje de manhã daquela saudação comum nas epístolas, que é graça e paz da parte do nosso Deus. A graça e a paz que Deus nos concede para vivermos dias tão difíceis. Essas palavras se desgastam um pouco, parece que perdem o sentido, mas em situações como essas que nós estamos vivendo, elas renascem, elas adquirem um conteúdo, uma substância, um significado maravilhoso para as nossas vidas. Nós estamos apreensivos, a situação da transmissão do Covid está chegando perto de pessoas conhecidas, amigos. Estamos orando por essas pessoas e começamos nosso encontro hoje assim, né, dando as boas-vindas a todos e agora também orando, né, orando a Deus por todas as vítimas, orando a Deus por todos que estão sofrendo, por aqueles que estão aguardando vagas, por aqueles que estão internados, por aqueles que estão entubados, que estão precisando de socorro urgente, que às vezes o Estado não é capaz de atender. Orando também pela equipe, pelos profissionais de saúde, médicos e médicas, enfermeiros, enfermeiras e todos os que estão, motoristas de ambulância, que estão sofrendo na pele o drama. E que Deus julgue os responsáveis por isso, porque essa crise não é apenas um acidente, ela tem responsáveis políticos diretos que trabalham para agravar. Então, essa é a nossa oração. Colocamos diante de Deus a nossa petição e a nossa denúncia, para que o Deus da justiça faça justiça, socorra as vítimas, atenda os que estão nesta guerra e também julgue aqueles que a causaram. Bom, meus irmãos, eu não vou nem dizer mais o número da nossa aula, eu vou dizer quantas faltam para terminar, provavelmente 2 ou 3. Deixe-me entrar então já na nossa temática de hoje. Bem-vindos, bem-vindas todos vocês aí, estou vendo alguns rostinhos conhecidos. É sempre uma alegria encontrá-los. A Irene está aqui ao meu lado. Como é que é? Na parte técnica, que é a parte da assistência, vocês podem ir comentando ali, ela vai lendo e interagindo com vocês. Na aula passada, nós fizemos uma análise do oposto da generosidade. Nós encontramos passagens de Jesus, advertências, denúncias contra a avareza. E a avareza é o vício que corresponde à virtude da generosidade. Ou, em outras palavras, a avareza é o oposto, a antítese da generosidade. E nesta aula e na próxima, eu espero então agora tratar especificamente, depois de tudo que nós temos falado, especificamente da generosidade. Hoje eu pretendo me deter principalmente nas palavras de Jesus a respeito da generosidade. São palavras que nos atingem muito fortemente na cultura em que vivemos, no modelo econômico no qual vivemos, e
E espero que nesta aula e na próxima a gente entenda a lógica da generosidade, né? Então, são aulas assim, digamos, esta de hoje é temática, né? Eu não vou me deter num texto único das Escrituras, como tenho feito nas aulas anteriores, mas é uma aula também, digamos, teórica, né? Eu não sei se todos sentem essa necessidade, mas eu sinto a necessidade de entender, né? Eu percebo a fé como um clamor por razão, por sentido. E isso não significa uma fuga para a teoria, para a intelectualidade, como se nós tivéssemos mesmo que botar a mão na massa logo e ignorar o modo como nós pensamos. Às vezes a nossa prática, ou eu diria muitas vezes a nossa prática, ela é tímida, ela é covarde, ela é confusa, porque nós não entendemos, porque nós tentamos funcionar dentro desse esquema de coisas com certas orientações que não são claras. Mas na minha experiência, e acho que é por isso que eu me tornei professor, né? Porque eu preciso alimentar minha mente com a verdade, e essa verdade se expressa em práticas, e aí são práticas orientadas, práticas esclarecidas, né? Práticas que superam a confusão, mesmo que elas pareçam confusas para os outros, para mim elas são claras. Então é isso que eu quero fazer com vocês, espero que aceitem o desafio de pensar a prática da generosidade. Assim como nós explicamos a lógica da avareza, a avareza como sendo movida pelo medo e pela busca desenfreada de dominar o sustento da minha vida, e isso não tem limites, né? E aí alcançam outras esferas também da nossa necessidade, da maneira como nós percebemos a necessidade. Eu espero que nesta aula e na próxima nós entendamos a lógica da generosidade. Se nós não entendemos, fica parecendo que Jesus está sendo apenas um bom moço romântico. Está falando coisas inaplicáveis, inexequíveis. E é esta suspeita colocada sobre Jesus que eu pretendo atacar intelectualmente, atacar, né, nestas nossas duas aulas. Entendem? Bom, essa é a proposta. Eu faço sempre essa defesa porque não é raro, aliás, não é raro não, é extremamente comum, né? Não vou usar meias palavras aqui, é muito comum que pastores, pregadores, professores, de certa forma, por uma questão de, às vezes, até preconceito contra o estudo, desprezem a nossa formação, né? Desprezem a formação intelectual, desprezam a formação interna do conteúdo de Jesus. Ora, mas Jesus mandou ensinar e guardar as coisas que ele mandou, né? As coisas que ele ensinou. Por último, para convencê-los dessa minha tese, na parábola do semeador, Jesus fala da semente que caiu à beira do caminho e vieram as aves dos céus e a comeram. E quando os discípulos perguntam para ele por que aquilo aconteceu, o que significa aquilo, ele fala simplesmente porque eles não entenderam. A palavra foi entregue a eles, mas eles não a entenderam. E como não a entenderam, não absorvem, não transformam este entendimento em prática, né? Então eu continuo aqui na minha luta quixotesca, né, de apostar na formação.
Agora, se a formação não gerar prática, aí é aquela advertência de Jesus no final do Sermão do Monte, né? Todo aquele que ouve as palavras e não põe por prática está vivendo uma vida insustentável, né? Bom, feita essa defesa da abordagem teórica da aula, eu queria propor como transição da avareza para a generosidade o caso de Zaqueu. Todos vocês conhecem o caso de Zaqueu, está registrado apenas em Lucas, no capítulo 19. Eu não vou ler, eu vou considerar como de conhecimento comum, depois vocês podem ler, Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. O famoso caso do colhedor de impostos, aliás, chefe da Receita, né? Da Receita acho que de Jericó, né? Que ele é. Hã? Chefe da Receita Federal. Ele é chefe, deixa eu ver aqui, acho que ele é de Jericó, né? Não me lembro agora. Jericó, entrando Jesus em Jericó, exatamente. Um distrito, né? Da parte sul da Judeia. Então, o caso de Zaqueu é um caso, assim, paradigmático, né? Eu quero estabelecer aqui o caso de Zaqueu como um paradigma desta mudança da lógica da avareza para a lógica da generosidade. O Zaqueu era um chefe de arrecadação. Na época do Império Romano, né, com certeza na época do século I, na época do Novo Testamento, o Império Romano cobrava impostos. A presença do Império Romano numa região se dava, eu já falei isso aqui, né, se dava por força militar e capacidade de arrecadação tributária. Como que o Império Romano fazia isso? Eles tinham uma burocracia muito vantajosa para o Império, mas causava muitos danos para a província, para o povo local, para a economia local. Por quê? Porque era um tipo de arrecadação como é que a gente poderia dizer isso? Por empreita, tem um nome, por arrendamento. Então, um nobre, uma pessoa que tivesse poder de organização, poder de mobilização, normalmente uma pessoa rica, chegava para uma autoridade romana e pedia o direito de arrecadar impostos num certo distrito. Então, Roma organizou todas as províncias, todas as terras dominadas em toparquias, né, em distritos tributários, distritos de arrecadação. Não precisa se ligar muito nisso, não. É só para tirar daqui o exemplo. Não precisa muita... é só entender a lógica, né? E o que eles faziam, então? Eles chegavam para uma autoridade romana e diziam o seguinte: olha, eu prometo arrecadar, vamos dizer na nossa linguagem de hoje, tantos milhões no ano. Aí Roma poderia dizer: não, mas o fulano diz que arrecada tanto. Bom, nesse caso, faço as contas aqui, pego a calculadora e tal, papapá. Bom, ele ofereceu 12 milhões, eu consigo tirar 15 milhões. Estou chutando os números, só para vocês entenderem que era um tipo de leilão, né? Mais ou menos isso. O ponto é que uma vez que o cara se comprometia com Roma a arrecadar aquele valor, ele era obrigado a cumprir aquela promessa, porque senão ele ia ficar mal com os romanos. E não era bom negócio ficar mal com os romanos, porque os romanos não podiam ter quebra de produção, eles não podiam ter queda de arrecadação. Isso era ponto... um ponto pacífico, não, né? Porque não é pacífico, mas era assim, era um ponto de vida para o Império. O Império não podia ter quebras de arrecadação, né? A máquina imperial dependia disso. Então, o que acontecia? O Zaqueu deve ter sido um desses caras que chegou para uma autoridade romana e prometeu arrecadar tanto. Uma vez que ele se compromete a arrecadar tanto para Roma, ele tem que tirar a porcentagem dele.
Então vamos supor que ele tenha dito lá, eu prometo 15 milhões de dólares por ano. Sei lá, estou chutando valores, né? Ele tinha que agora, em cima disso, tirar o custo dele. E aí ele se tornava um agente de exploração local. Por isso o povo judeu odeia o publicano. Porque o publicano se torna pior do que o romano. Ele vende a pele do seu próprio povo para o romano. Né? E com isso, então, ele começa a arrochar os produtores, normalmente os campesinos, né? Esses campesinos contraem dívida com esse cara, né? E ele vai executando essas dívidas e ele vai, então, tomando as posses dessas pessoas para ele, né? Então, digamos lá, se ele se comprometeu a arrecadar 15 bilhões de dólares no ano de imposto, ele está livre para arrecadar 20 para ele, né? Paga 15 para os romanos, fica com 5. Fora isso, ele vai executando dívidas e tudo mais. Então, um publicano chefe, não todo publicano, mas um publicano chefe, tendia a enriquecer. E ele é um agente que gera pobreza no local. Ele gera pobreza, porque os meios de produção, né, vão passando para ele. Esse é o Zaqueu, então. Um chefe, aqui diz, a nossa Bíblia fala, maioral dos publicanos, né? Ele é um chefe. Então ele está dentro da cadeia, né? Como é que fala? A cadeia de alimentar, né? Ele está numa posição privilegiada. Esse homem é um avarento. É claro, de acordo com a definição da aula passada, esse homem é um avarento. Ele está acumulando posses. Ele está transferindo a riqueza dos produtores locais para si, em favor de Roma, mas em seu próprio favor. Então ele é o avarento clássico, ele é o avarento típico. Aliás, clássico não apenas clássico, mas o avarento em seu grau extremado. Porque muitos de nós podemos ser avarentos que não causam muito dano porque não têm oportunidade, né? Se tivéssemos oportunidade, a nossa avareza causaria um estrago maior, né? Isso que as pessoas falam quando quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, dê dinheiro a ela, né? Aí você vai ver o estrago que ela é capaz de fazer. Então, nós brasileiros costumamos odiar os políticos porque eles, na posição que ocupam, né, se tornam vidraça, né? A avareza deles passa a ter uma implicação social muito mais grave do que a minha e a sua, né? Então, todos nós temos essa tentação. Ora, o encontro de Zaqueu com Jesus é de tal ordem. Jesus rompe todos os preconceitos e denúncias e doenças morais, sociais desse homem, Zaqueu, que quanto mais rico fica, mais odiado é, né? Que ele espontaneamente, no versículo 8... Qual que é a referência? 19, Lucas 19. Okay. Lucas 19, de 1 a 10, né? Eu não estou me detendo nos versículos, mas esse Zaqueu, ao se deparar com a benevolência de Jesus, com a aceitação de Jesus, levanta-se espontaneamente e fala, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, resolvo doar metade do que eu tenho tomado. Essa é a sua generosidade espontânea. Eu não sei quanto ele tinha tomado, ele já era um homem rico, né? Para bancar a arrecadação, ele já era um homem rico. Provavelmente ele doou aqui muito mais do que o que ele tinha arrecadado, né? Em bens. E depois ele ainda se compromete com uma restituição que vai muito além do que aquilo que a lei de Moisés e os rabinos prescreviam. Porque ele fala assim, qualquer pessoa que tenha denúncias contra mim pode demandar contra mim. Eu me comprometo aqui publicamente a restituir 4 vezes mais.
né? Eu não sou bom de contas, mas isso aqui deve dar 400%, acho que é isso, né? 4 vezes mais, né? Se eu devo 1 milhão para a pessoa, eu vou devolver 4 milhões, 4 vezes mais, né? E a reação de Jesus também é imediata. Ele diz: hoje houve salvação nesta casa. Então é por este testemunho do Evangelho que eu quero propor o Zaqueu como sendo o paradigma da conversão. Um homem avarento encontra-se com a benevolência de Jesus Cristo, ou na linguagem que eu estou usando, com a generosidade de Jesus Cristo, que o acolhe, que mostra a ele algo muito superior ao ser rico, que Zaqueu imediatamente aliena, né? Aquelas mãos que agarravam, porque o avarento vem da palavra agarrar, né? Aquelas mãos que agarravam imediatamente se soltam, né? Imediatamente abrem e passa então a viver a partir de outra lógica, ok? Sim, então, ele devia ser bem rico, ou força de expressão é se devolver 4 vezes mais, ou ele era bem rico para poder devolver realmente essas 4 vezes mais. Exatamente, que mostra aqui, né, mostra aqui talvez uma questão legal, né, talvez assim, embora o Zaqueu seja citado como maioral dos publicanos, né? Eu me lembrei agora de Eclesiastes, né? Que fala assim, você vê alguém explorando alguém, pode ter certeza, tem alguém em cima dele explorando ele. Então, assim, o explorador mor, né? O reino de Mamon é o Império Romano. O Império Romano é o avarento mor, né? É aquele que está roubando, saqueando e pilhando todos os povos. Daí, em vez de ser resistência contra isso, porque era o povo dele, ele arrumou uma maneira de tirar proveito dessa exploração. Sim. Fazer uso. Pela própria lógica, né? Pela própria lógica do arrendamento, isso é um efeito indesejado. Por isso que né? falam que o judeu é sovina, né? Não sei, aí é outra questão. Mas assim, pela própria lógica, eu ia dizer, isso é um efeito indesejado do sistema. Né? A Roma estava dando um tiro no pé, porque ao adotar esse sistema de arrendamento, ela estava extinguindo ou enfraquecendo a base produtiva. Então, ela aumentava os olhos em cima da riqueza do povo, mas acabava corroendo a própria base de produção. Como é que chama isso lá? A base, esqueci o nome de novo, que outro dia o Mindu falou, sobre o que incide o imposto. Né? Tem um nome técnico, daqui a pouco eles colocam aí. Se você está extinguindo, né, é como o Brasil colocando imposto de renda em cima de salário. Né? Você acaba extorquindo, comer, né? Você acaba extorquindo o próprio cara que é o produtor de riqueza. Né? Então, essa é a lógica de Mamon. Porque os campesinos tinham que plantar para eles comerem, pelo menos. Sim, também, né? E produzir excedente para o império. Na medida em que você vai tomando terras, você vai produzindo uma horda de sem terras, né? E enfraquecendo a capacidade produtiva, você vai afetando a capacidade de arrecadação, né? Então, isso mostra como que a avareza é mortal. Né? A avareza sem controle é mortal. As nossas leis, elas tendem a conter a avareza, né? Embora o nosso sistema econômico estimule a avareza. Né? Segundo Adam Smith, quanto mais avarento a gente for, mais a gente promove o bem-estar geral. Né? Bom, eu queria concluir esta apresentação do paradigma da conversão dizendo o seguinte: aqui na casa de Zaqueu, quando a lógica de Mamon é interrompida, aonde essa roda da avareza é travada, aqui caiu o império de Mamon e aqui na casa de Zaqueu manifestou-se o reino de Deus.
Então, a Irene falou agora há pouco, né? O sistema e tal, né? Não podendo ir contra o sistema, ele tirou proveito. Veja, nós não podemos, eu e você, nós todos, cidadãos, nós não podemos derrubar o reino de Mamon. Nós não podemos derrubar o sistema econômico. Nenhum de nós tem o poder de fazer isso. Mas nós podemos vencê-lo na nossa esfera de ação. Então, cada ato generoso, cada ato de doar, cada ato de abrir a mão, de soltar, de perdoar, de liberar, é uma derrota de Mamon e um anúncio do reino de Deus. E estas atitudes de generosidade denunciam Mamon e anunciam o reino de Deus. Essa é a nossa função, né? A nossa função de, dentro do império de Mamon, onde todos nós vivemos, subvertê-lo com estes gestos de generosidade. Ou seja, aqui na minha casa, aqui na minha economos, na minha oikonomos, aqui não vigora Mamon. Aqui vigora outro princípio. Eu falei agora oikonomos, para a gente lembrar que a palavra economia vem de oikosnomos, que é lei da casa, né? Então, toda casa tem uma economos, né? Oikos é casa, nomos é lei, né? Toda casa é um pequeno sistema econômico, né? Tem renda, tem despesas, tem arrecadação, tem contribuições, tem dívidas, né? Tem parcelamentos, tem projetos, tem orçamento, né? Neste pequenino sistema da minha casa, da minha empresa, né? Mamon não vigora. Mamon é subvertido. Mesmo que eu tenha que atender, por força de lei, às exigências de Mamon, que é o sistema que vigora, né? Ninguém precisa praticar atos de desobediência civil, né? Necessariamente. Não é necessário chegar nesse extremo. Vocês devem saber que o pai da desobediência civil moderno, né? Como é que é o nome dele? Henri David Thoreau, se o nome dele for em francês, né? Senão Thoreau. Ele chegou ao ponto de praticar desobediência civil e se recusar a pagar impostos, porque os impostos estavam sendo usados para financiar guerras, e ele falou, eu sou contra a guerra, portanto, ele terminou seus dias vivendo no meio do mato para não usufruir nenhum serviço do Estado e, portanto, não dever nada ao Estado. Foi preso várias vezes, os amigos pagavam fiança para soltá-lo, ele falava, não adianta, eu vou ser preso de novo. Então esse é um caso extremamente radical, não recomendo que ninguém tenha problemas com a Receita Federal, né? A própria Bíblia fala aqui imposto, pague, né? Não vamos comprar brigas que não são nossas, né? Pelo menos, a menos que a situação se torne gravíssima, a menos que seja para financiar uma coisa completamente diabólica, como um sistema nazista, alguma coisa assim. Mas, via de regra, o ponto é que, onde nós funcionamos como unidade econômica, nós então agora adotamos a regra do reino de Deus. Eu quero passar agora, e esse vai ser o tema da nossa aula, tá? Já vou abrir, só anunciar o que eu vou fazer. Eu quero me fixar nos verbos da generosidade. Então, ao invés de me deter num texto bíblico, eu vou fazer uma corrida temática, colhendo do ensinamento de Jesus os verbos, as ações da generosidade. Com essa instrução, né, na próxima aula, então, eu pretendo fazer uma definição da lógica da generosidade, para mostrar sua razoabilidade. Porque até agora pode ficar parecendo, cara, que mundo você vive, né? Você não sabe como funciona uma empresa, você não sabe como funciona a casa de um trabalhador comum.
Quer dizer, isso aí que Jesus falou, tudo bem, funciona no mundo dele. No céu, talvez, aqui não, né? Então, eu quero me propor a identificar, a definir, estabelecer os contornos, né, os fins da lógica da generosidade, para que ela se torne, então, operacional, execuível. Né? Esse é o plano de ação. Vai. O que o Midô respondeu? Imposto... Base de cálculo? Não. Imposto sobre produção e consumo. Isso. E ele disse também que, no início da aula, que era o FMI da época. Exatamente. Exatamente. Mas a Ivete... Esses organismos internacionais que servem para expropriar riqueza e transferir para o império. Exatamente. E a Ivete falou que era o FMI da época. Também. Exatamente. Os organismos internacionais que mantêm o império funcionando. Né? Não, acho que ela que disse. Tá. Mas ele tinha dito outra coisa. Aqui, ele disse assim, no início, esse chefe da Receita entrou sem concurso. Legal. Largou o padrinho político e seguiu Jesus. Parece que foi por isso que perdeu o cargo depois. Legal. Como sempre, né? Legal, antes da... Mas, cara, você já pensou a perversão desse sistema? Né? Claro, a sociedade sempre teve problema com impostos, né? Tudo sempre muito complicado, sonegação, os devedores eternos, né? Que nunca pagam. Então, quer dizer, o sistema nunca consegue ser, burocrático e isonômico, né? Como deve. Mas aqui o negócio do arrendamento, não sei se isso existe, se perdurou ao longo da história, mas ele tem problemas fatais, né? Porque ele estimula a corrupção, a extorsão e ele fere de morte o próprio sistema, né? Então, se estudar a história a história tributária do Império Romano, os publicanos, na época de Jesus, estavam em atividade. Mas houve momentos anteriores a Jesus em que Roma aboliu o sistema, depois volta ao sistema, entendeu? Porque ele era perigoso. Ele não produzia a pax, né? A Irene falou agora há pouco do ponto pacífico, né? Roma queria explorar em paz. É isso, ela não estava interessada no conflito, né? O conflito não interessa ao império. Né? Bom, podemos ir então para os verbos? Sim. Tá, então o primeiro verbo que eu quero analisar é assim, a coisa mais óbvia possível. Porque a generosidade, ela se expressa em ato, né? A gente poderia dizer, a justiça, o amor, a graça, né? Tá, tudo bem, estamos dentro do mesmo conjunto de virtudes. Mas a generosidade se expressa não exclusivamente, mas principalmente em dar, doar. O verbo em português, né, permite essas duas, né? O dar, dar presente, dar perdão, dar, né? Dar esmolas, né? Mas existe um verbo, um capricho, né, da língua portuguesa, o doar, que é mais específico ainda. E eu quero então analisar alguns textos de Jesus que falam sobre este dar. O dar é passar algo que é meu para outro. Não porque o outro o merece ou porque eu devo ao outro, mas é um ato motivado por mim mesmo, né? Motivado por mim mesmo. Se eu devo algo ao outro, então já não é mais generosidade, é justiça, né? Justiça no sentido, pague ao outro o que lhe deve. Pague na proporção do que do que o direito lhe impõe, né? Por exemplo, quem paga impostos não está sendo generoso, está cumprindo a lei, né? Quem paga uma dívida não está sendo generoso, está cumprindo a lei. Se você é coagido a doar algo, isso não é generosidade, isso é uma coerção. Então, o doar tem que ser liberal. Por isso, liberalidade é sinônimo de generosidade. Jesus fala o seguinte, dê a quem te pede.
Isso está lá no Sermão do Monte, em Mateus 5,42. Dê a quem te pede. Ou seja, o pedir é uma manifestação de necessidade, é uma demanda que se apresenta a você, a nós. Você não deve nada àquela pessoa que está pedindo, mas o encontro da necessidade com a sua capacidade de atender impõe a você agora, veja que há um mandamento, impõe a você ser generoso. Então aqui já tem uma primeira diferença entre a generosidade como virtude moral da filosofia, da moralidade pública, né? Que é um ato completamente espontâneo. Na generosidade cristã, ela é eu não vou usar a palavra coerção, porque nós não somos obrigados a obedecer a Jesus, né? Jesus dá uma ordem, um mandamento, né? E aqueles que o seguem se submetem. Então não perde o elemento de espontaneidade. Mas o amor de Deus nos empurra a cumprir isto, né? Isso eu vou mostrar no próximo verbo. Então Jesus fala, dê àquele que te pede. No contexto de Jesus, a pobreza estava em nível elevado. O endividamento estava em nível elevado. Então a palavra lá de Jesus é a seguinte, dê a quem te pede e empreste àquele, não evite, não corte volta, não fuja daquele que precisa pedir emprestado. Essa não é uma ordem universal, né? Como muitos dos mandamentos de Jesus não são, mas é uma instrução para atender à demanda imediata. Pode ser que esse texto lá na Suíça, lá na Dinamarca, não tenha um alcance universal, né? Pessoal, direto, imediato. Mas para o povo judeu da época, era imediato. Ontem eu estava dizendo para a reunião do nosso grupo aqui, no nosso encontro mensal, que nós estamos todos constrangidos por esse mandamento de Jesus. Por quê? Porque a miséria e a pobreza já aumentou e vai continuar aumentando. E todos nós que tivermos capacidade de suprir demandas, vamos ter que nos adequar, baixar o padrão de vida e aumentar as nossas doações. Por quê? Porque mais e mais pessoas vão nos pedir. E por obediência a Jesus, no mínimo, nós não poderemos deixar de ouvir. Nós teremos que atender parentes desempregados, amigos desempregados, nós teremos que mexer nas nossas reservas, nós teremos que cortar gastos para atender, porque essa situação vai se manifestar para nós. Era o caso do mundo de Jesus e já é o nosso caso. Já é o nosso caso. Então, cristãos que se deparam com pedidos e demandas terão que atender generosamente. Então, uma outra questão muito importante que aparece aqui imediatamente em Mateus 5, eu estou lendo Mateus 5,42, não precisam ficar procurando, é o ataque de Jesus, o ataque argumentativo de Jesus ao princípio da reciprocidade. Sempre que houver reciprocidade ou esperança de recompensa, não há generosidade. A generosidade se dá de modo puro, quanto menor for a expectativa de reciprocidade. Então, se eu faço hoje uma doação, sabendo que aquele cara, aquela pessoa,
vai me ressarcir, tipo, ele tem algo para receber e ele vai me recompensar, ele vai me dar juros e ágio e etc., isso não é generosidade. E se eu só emprestar a quem pode me recompensar futuramente, isto também não é generosidade. Isso é uma operação contábil, né? Eu te empresto tanto, a juro tanto, você me devolve tanto e tanto. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: o grau de endividamento era tão desesperador que aqueles que pudessem atender às necessidades deveriam emprestar sem expectativa de serem ressarcidos. Tipo assim, irmão, me empresta tanto para pagar o aluguel, senão eu vou para a rua. Olha, eu vou verificar minhas contas e ver o que eu posso fazer. Verifica suas contas, tira daqui, tira dali, fala, tá aqui, irmão, esse mês eu pude te atender. Ah, eu vou te pagar. Tudo bem, meu irmão, se puder pagar, tudo bem. Se não puder, né, fica entre nós e Deus. Jesus diz o seguinte: se vocês amarem apenas aqueles que lhes amam, que grande coisa vocês fazem? Os publicanos e os pecadores fazem o mesmo. Os publicanos emprestam dinheiro um para o outro e eles se gostam. Eles dão tapinha nas costas um dos outros. Se vocês tratam bem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Os gentios e os povos fazem as mesmas coisas. Os romanos fazem as mesmas coisas. Aí ele fala, portanto, olha a conclusão. Sejam vocês perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede vós perfeitos. Sejam vocês perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Eu quero comparar esse texto com Lucas para ficar mais claro agora, né? A palavra perfeito apareceu aqui. E a palavra perfeito já apareceu numa aula anterior nossa, quando nós falamos sobre o jovem rico, e Jesus falou assim, ele fala para Jesus, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E Jesus fala para ele, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dê aos pobres, vem e terás um tesouro, vem, me segue e terás um tesouro no céu. Esta é a palavra perfeito, certo? Se você quer, de fato, a perfeição, se você quer agradar a Deus, de fato, quer a honra de Deus, então é aqui que você deve chegar. Em Lucas, o texto paralelo em Lucas, não vou citar referências, tá? Depois vocês veem. Lucas 6,34, pronto, citei, mas não vou ficar me detendo nisso. Em Lucas 6,34, o texto é mais explícito e aqui nos ajuda a entender. Ele fala o seguinte, vocês devem dar àqueles que te pedirem. Ninguém saia da sua casa de mãos abanando. Pediu, constatou a sua necessidade, se você puder atender, faça alguma coisa, né? E não evite pessoas que querem dinheiro emprestado, se você puder atender e se a necessidade for justa, né? Como era o caso aqui, né? Não estamos falando de malandros, estamos falando de miséria, de necessidade, né? Essencial. Se vocês emprestam, olha a clareza do mandamento de Jesus. Se vocês emprestarem apenas àqueles de quem esperam receber, que recompensa vocês esperam de Deus? Os pecadores também emprestam aos outros pecadores para receberem outro tanto, né? Agiotagem. Ué, isso é normal, naquela época não tinha banco. Você tem uma reserva, você empresta para o cara. Depois o cara te paga em produção. Se não puder pagar em produção, você toma a terra dele. Beleza, você vai ficando rico, né? Jesus está dizendo o seguinte, se vocês emprestarem apenas nisso, o que vocês estão fazendo a mais? Vocês pretendem enriquecer em cima do endividamento do pobre, né? Amem, porém, os seus inimigos. Olha onde está a gratuidade do evangelho. Amem os seus inimigos. Façam o bem a qualquer um. Emprestem, sem esperar paga. Quando vocês doarem ao pobre e quando vocês socorrerem o que está sendo executado
por dívidas de necessidades básicas, porque vai para a rua se não pagar o aluguel, vocês alienem isso. Abram mão do direito de receber se a pessoa não puder saldar. Porque aí o galardão de vocês será grande. E vocês serão efetivamente filhos do Altíssimo. Agora vem a conclusão lucana, que é diferente da conclusão mateana. Ele fala o seguinte: porque Deus é bom até para os maus. Sejam misericordiosos, como misericordioso é o Pai de vocês. Então, quando Mateus escreve para os judeus, ele usa a palavra perfeição, porque este era o conceito judeu. Quando Lucas escreve para os gregos, para não usar uma noção equivocada de perfeição, ele diz o que é a perfeição. A perfeição é a misericórdia. A perfeição é deixar-se tocar, coração, cardia, misericardia, misericardia. Cardia é coração e miséria é miséria, pobreza. Misericórdia é a capacidade de deixar o seu coração reagir à necessidade do outro. Aquele a quem chamamos de Pai colocou seu coração na nossa miséria. É isso que Zaqueu entendeu. Eu sou um homem miserável, rico, porém miserável. E o coração de Deus pulsou aqui dentro da minha miséria. E este doar de Deus, esta generosidade de Deus, esta misericórdia de Deus gera em nós uma onda de misericórdia que tem que se manifestar em imitação a Deus. E nós fazemos isso doando e alienando sem expectativa de paga. Se nós alienarmos bens que nos pertencem para atender demandas dos necessitados, nós geramos um superávit, aliás, uma perda, né? Um prejuízo. Era meu, por exemplo, eu tenho 10 mil e dou 1 mil para atender um necessitado. Um dízimo, né? Por acaso, um dízimo. Né? Eu fiquei com 9 mil. Esse déficit, né? É, segundo a lógica de Jesus, um superávit diante de Deus. Superávit diante de Deus. Será grande o seu galardão. Lembra do rico insensato que fala: assim é todo aquele que ajunta para si, mas não é rico diante de Deus. Então, o contrário de ajuntar, ou seja, perder, espontaneamente transferir seus bens a fundo perdido, implica num superávit diante de Deus. E agora vem o fechamento lá em Lucas. Deem, Lucas 6,38, que eu falei na aula passada e acho que a Tânia falou, a igreja cita muito esse versículo na hora das ofertas. O versículo é assim: dai e será dado a vocês. Dai e dar-se-vos-á, né? Deem e lhes será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente se lhes darão. Então aqui tem uma lógica da generosidade que eu quero explorar na próxima aula. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando eu alieno uma doação, quando eu tiro dos meus recursos em favor de alguém, eu abro espaço na minha vida para receber a generosidade. E essa generosidade que volta para mim é sempre maior do que aquela que eu dei. Então, olha a expressão: deem e será dado a vocês.
E o que será dado a vocês é uma medida boa, pisada, ele está pensando aqui no saco de grão. Saco de grão. Pisada, recalcada, sacudida e transbordando. Para caber bastante. Exatamente. Essa é a ideia. Quando ele fala aqui recalcada, sacudida, transbordante, ele usou um excesso de linguagem para figurar que o retorno, eu vou usar essa palavra entre aspas, o retorno é sempre maior. Por quê? Porque Deus gera um superávit de generosidade em nós, que de novo nos empurra a doar. E de novo abre espaço em nós para receber mais. E então empurra de novo para a generosidade. E então nós entramos nesse ciclo da generosidade. E esse texto termina com uma advertência. Por quê? Com a medida com que você medir, você será medido também. Então, dai, você dá e será dado a você. Você mede e você também será medido. Eu disse que vou usar a palavra retorno, entre aspas, porque existe uma lei universal, comum a todas as religiões, chamada lei do retorno. E eu quero repudiá-la. Ela não tem vez no cristianismo, embora seja possível argumentar em favor dela mediante diversos versículos. As igrejas da prosperidade, os pregadores avarentos usam esse texto com esse sentido do retorno, né? Eu quero denunciar esta lei como sendo não cristã. Eu estou consciente de que ela pode ser argumentada e defendida por meio de versículos isolados das Escrituras. Mas mesmo assim, ela nos coloca como cidadãos de uma outra lógica. E por isso ela merece ser denunciada e recusada, né? Depois a gente pode, talvez nessa e na próxima aula, a gente pode falar melhor sobre isso, porque é que ela deve ser recusada. Esse texto da boa medida, recalcada e transbordante fala que será jogada no nosso regaço. O regaço é o colo, né? As pessoas usavam um grande avental e esse avental tinha um bolso e esse bolso servia para carregar grãos. Fazia um tipo de bornal, né? Então, se você faz um esforço para doar, ele está dizendo que sem esforço algum a recompensa será derramada no seu colo e será muito maior do que aquilo que você deu. Tem um versículo em Provérbios, a Irene está aqui, ela é minha especialista em Provérbios. Se eu falar errado, você me corrija. Se não tiver em Provérbios, é um dito popular autêntico, que é quem dá ao pobre empresta a Deus. Né? É Provérbios? É Provérbios. Né? Se alguém puder pesquisar aí, acha lá o versículo, que fala isso. Emprestar a Deus significa você sempre gera uma riqueza diante de Deus, que lhe é devolvida. Uma das razões pelas quais eu repudio a lei do retorno é porque nós não fazemos generosidade, não praticamos generosidade, olhando sequer o galardão. E aqui eu firo de morte a teologia da prosperidade, que a teologia da prosperidade ela funciona pela lógica capitalista. Você doa e Deus te enriquece. Opa, peraí, se Deus me enriquece, então eu vou doar. Eu dou o meu carro velho, Deus me dá um carro novo. Então eu repudio essa lógica. Né? O cristão já foi feito rico em Cristo. E a graça e a generosidade de Cristo, a misericórdia de Cristo, já o impulsiona infinitamente. Mesmo que ele chegue a empobrecer de fato, para que outros possam comer. Vamos supor que nós vamos
cortar o nosso padrão de comer em restaurantes. Ah, eu tenho direito porque eu trabalho, eu estou pagando, o dinheiro é meu. Eu sei, cara pálida. Mas nós vivemos num mundo de fome. Uhum. Quem é que consegue sentar num restaurante cercado de pedintes? Cercado de mendigos esfarrapados, olhando pela janela do restaurante. E não perde o apetite? Então, eu posso empobrecer meu padrão de vida? Não. Eu posso fazer a comida em casa. Eu vou fazer uma boa comida em casa e tal, né? Como a Irene aqui, fazendo, empratando o meu almoço de quarta-feira, né? Que parece uma coisa, né? De tipo, como é que é, Masterchef, né, Bindu? E economizando o dinheiro para aumentar as doações. Então, eu não estou esperando que porque eu deixei de ir num restaurante de 200, agora eu vou poder ir num de 1000. Não é isso. É empobrecer mesmo, é racionalizar. É mudar a mente. Mudar a mente. É justo que alguém gaste com um prato sofisticado enquanto pessoas iguais a nós comam comida azeda tirada do lixo e nós não percamos o apetite por manjares deliciosos enquanto pessoas passam fome? Então, se nós queremos ser perfeitos, nós devemos imitar a misericórdia de Deus. Esse versículo sobre a medida diz o seguinte: se você fizer medidas, você não receberá a misericórdia de Deus. Você se autolimita, você se autoexclui da misericórdia de Deus. A medida de Deus para você será dura. Tem pessoas que não podem prosperar, porque se prosperarem serão mais avarentas ainda. Mas se você doar sem medida, doe liberalmente, doe não apenas daquilo que está sobrando, mas daquilo que você está cortando do seu próprio orçamento, Deus também doará sem medida para com vocês. Ao falar de medida, meus irmãos, vocês me desculpem, mas eu não posso deixar de lembrar que o dízimo é uma medida. É uma medida. Eu não posso deixar de dizer que o dízimo é medir. E além disso, não é para atender necessidade. Então, me desculpem, mas está totalmente equivocado. Está equivocado porque doa por medida e isso não é necessariamente misericórdia. E além de ser por medida, é corrompido para gerar, às vezes, riqueza de outros, enquanto os verdadeiros objetos da nossa misericórdia, os verdadeiros miseráveis, não passam sequer perto das nossas medidas financeiras. Então é por isso que eu tenho abandonado as medidas. Não quero fazer medidas. Quero ter coração que se deixa impelir pela generosidade de Deus. Por um Deus que nunca deixou faltar nada. Mesmo quando eu estava desempregado, né? Quando estávamos largados na vida, nunca deixou faltar nada. Né? O mesmo Deus é o Deus que provê. Portanto, eu nunca precisei fazer contas. E tive que fazer contas por causa da crise financeira. Né? Mas poder dizer, não vou ajuntar. Né? E Deus sempre recompensando. Então, abandonemos nós as medidas. Né? Abandonemos nós os zeros, as porcentagens, os cifrões. E deixe Deus mover seu coração para o necessitado. Para o necessitado, ok?
Uma vez é um erro duplo. Uma vez um pastor que defende na igreja a doação do dízimo disse que nunca viu alguém ser contra os 10% para doar mais. Sempre que a pessoa está dando, ele quer doar mais. Ele quer a liberdade de doar menos ou não dar o dízimo. Exato. Então esse é o primeiro curso. Sim. Ao contrário, nós estamos defendendo que tem que doar, não pode ter dar o dízimo para não se limitar ao dízimo, né? Para doar muito mais. Então, se ele não conhecia, de repente é bom talvez assistir o nosso curso. É por isso que desde a primeira aula eu falei, se você quer trabalhar com contas, etc, cara, tem trocentos cursos aí na internet, vá lá e tal, né? Nós demonstramos desde o começo a intenção de colocar o tema nesses contornos da generosidade. Então, não é uma propaganda falsa. Se você assistir a primeira aula, você vai ver que eu falei isso, né? Que nós deveríamos caminhar para a generosidade, né? É claro que as 2 moedinhas da viúva pobre valem mais do que o excesso do fariseu. Por isso não é conta. Por isso o pobre, desempregado, endividado, às vezes não deve dar o dízimo. Ou se ele quer ser generoso, como os irmãos macedônios, as suas 2 moedinhas valem mais do que o dízimo do mega empresário. Que se lasque se o empresário está doando 50 mil, 100 mil, 200 mil para a igreja, que não atende à necessidade. Que importância tem isso? Quando o irmãozinho aposentado lá da igreja da roça está dizendo assim, eu faço questão de ajudar. Eu faço questão de ajudar. Por isso nós temos que sair das medidas, né? Porque as medidas, elas estão na mente do miserável, quer seja pobre, quer rico, né? E temos também que considerar aqueles irmãos que não estão em condições de dar. Não porque são irresponsáveis financeiramente, mas porque devem ser objeto da nossa misericórdia. Como eu e a Irene já fomos, de pessoas se mobilizarem e dizerem, não, temos que socorrer. Me lembro quando a gente estava em Campinas, desempregado, o Alan pequeno, e a gente completamente falido. Que uma família que nunca havia nos conhecido, eu não sei se eles eram panificadores, não sei o que eles eram, eles foram na nossa casa, doaram caixas de compras, mas não doaram assim apenas o arroz, o feijão, o óleo e o fubá. Eles deram doces para o Alan, que era pequenininho, eles deram guloseimas, quer dizer, isso é generosidade, né? Então, a nossa vida, de princípio, antes que nós tivéssemos feito um ato sequer, nós já somos supridos pela misericórdia de Deus. Então todos nós já nascemos devendo a misericórdia de Deus. E às vezes o pobre que está em nosso meio é uma graça da parte de Deus para que nós aprendamos a generosidade. Eu me lembro de situações na nossa antiga célula de pessoas que vinham com necessidade. E você atende e a necessidade continua. E o desemprego continua. E você faz currículo e bota o pessoal para divulgar e para ajudar e etc. E a necessidade não passa. E a capacidade de generosidade do grupo começa a cansar. Tipo, ai meu Deus, né? Aquele mala vai estar lá, né? Nem vou na célula e tal. É uma graça de Deus. Não estou dizendo que a miséria é uma graça de Deus, ou que a doença é uma graça de Deus. Mas estou dizendo que às vezes Deus coloca uma pessoa com necessidades permanentes no nosso meio, para que nós tenhamos a oportunidade de aprender a ser generosos. Quando Deus quer suprir aquela pessoa é suprida e daí prospera e vai embora. Ele vai embora
no sentido de prosperar e de se emancipar, vai andar com as próprias pernas, foi contemplado pela misericórdia de Deus, e o grupo também foi contemplado pela misericórdia de Deus, aprendendo a abrir a mão, né? Aprendendo a soltar o sonrisal, né? Tirar o escorpião do bolso. Tem uns comentários Sim. aqui, o Marcos Rodrigues, da Liliane. Legal. A misericórdia é de graça, mas para quem dá, custa muito. Mas a bondade nos chama para a responsabilidade com o próximo. E eles falam com autoridade. Sim, com certeza. São nossos pastores e professores. Exatamente. Por isso que eu disse aqui no início que um contraste, uma diferença entre a generosidade como a sociedade anuncia e a generosidade como Cristo anuncia, tem essa diferença. Ela é do coração, mas ela já tem o impulso necessário, ponto de partida necessário. Por quê? Porque Deus foi misericordioso conosco, Deus já nos amou primeiro, Deus já foi gracioso para conosco. Então a graça de Deus em nós funciona como uma represa. Sabe, uma água represada que está ali forçando para escapar. Todos nós recebemos da graça de Deus e temos que, deixa eu ver se eu anotei aqui esse versículo, não, ficou para a próxima aula. Sim, tem um versículo aqui que eu quero colocar, que é de Paulo, 2 Coríntios 9, 7, que o povo da teologia da prosperidade, da lei do retorno, adora anunciar, mas eles dão outra interpretação, mas aqui eu vou dar a interpretação que se deve dar. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Tirou a contribuição do campo da matemática e levou para o campo do afeto. Meu Deus do céu, acabou com a gente, né? Puxa vida, enquanto era aqui na base da calculadora, eu sabia quanto tinha que dar, né? Agora levou para o coração. Agora o coração está desnudado, né? Agora o coração é que tem que se manifestar. Se for generoso, exatamente. Agora meu coração está nu diante de Deus, né? Se eu for avarento, Deus vai saber. Se eu fizer por medida, Deus vai saber. Se eu puder doar mais e reter, Deus vai saber, né? Não com tristeza. Olha como não se deve doar. Não com tristeza, nem por necessidade. Tipo, eu tenho que doar, se eu não doar vai ficar mal, né? Senão eu vou sofrer consequências na comunidade, vão me excluir, vão botar meu nome no edital da igreja, né? Vão fazer ficar em pé na igreja, daí eu não fico em pé, as pessoas vão ver que eu não fiquei em pé, porque eu não sou, né? Eu conheço uma igreja que fica em pé. Eu conheço uma igreja que fica em pé e os outros têm que fechar os olhos para não ver quem fica em pé, para não ver o que é a mão direita. Deus ama a quem dá com alegria. Então é isso, é o coração nu diante de Deus e a motivação do generoso que se conhece como Zaqueu. Meu Deus, tudo que eu buscava, que o dinheiro não conseguiu trazer para mim, eu alcancei. Como eu posso reter agora, né? Como eu posso privar agora disso? Ok. A Cida disse, devemos ao outro somente o amor, mas quando você sente a necessidade do outro em amor, você andará com ele a milha que Jesus disse. Isso. Muito bem lembrado, é Cida, né? É a Cida. Muito bem lembrado, a ninguém fiquem devendo nada a não ser o amor. A generosidade, eu quero falar mais sobre isso na próxima aula, quando eu definir generosidade. A generosidade é uma expressão do amor, né? É o ato de pegar o que está na minha posse, é meu por direito, né? E estender para o outro a fundo perdido, gratuitamente. Por isso que hoje a nossa aula é baseada em verbos, ações. Então você ama seu irmão, diz lá o João, né? 1 João.
Você ama seu irmão? Então não amemos nem de língua nem de palavras. Oh, meu irmão, eu te amo, dá aqui um abraço. Não, de obra e de verdade. Se alguém vir seu irmão passando necessidade e fechar o coração, O que significa isso, né? como pode dizer que o amor de Deus permanece nele? Se o amor de Deus funciona em nós como um impulso para o outro. Ora, o amor que não se manifesta no impulso para o outro e para o outro que está numa posição inferior à nossa, porque amar o igual, como nós fazemos nas nossas igrejas chiques, como disse Jesus, não é nada melhor do que qualquer sociedade. Eu me lembro de um amigo meu que foi comigo na minha ex-igreja e falou, Eliseu, bacana, cara, bacana, mas vocês são como qualquer sociedade. Todo grupo tem suas regras, sua moral, sua lógica, sua linguagem, bacana, bacana, não vi nada demais. Eu pensei, é isso que Jesus falou. Se vocês dão tapinhas nas costas dos seus iguais, se você abraça o seu irmão e fala, ó, meu irmão, eu te amo, porque vocês dois têm os carros mais chiques da igreja, do estacionamento, grande coisa. A generosidade se torna concreta, o amor se torna concreto quando ele se encontra com a demanda, com a necessidade. Eu não tenho medo de encontrar meu irmão que está necessitado, e eu não tenho medo de provocar a necessidade, de falar, meu irmão, tá tudo bem? Tá faltando alguma coisa? Porque a gente pode ser o generoso passivo. Se bater na minha porta e falar, ó, preciso de ajuda, tal, olha, não sei o quê. Ah, sim, claro, né? Eu sou cristão, eu não quero, né? Eu vou doar. Mas eu posso ir atrás do necessitado. Eu posso bater na porta dele e dizer, vocês estão precisando de alguma coisa? Como é que estão as crianças? Estão conseguindo? Né? Posso ajudar de alguma forma? Nós podemos virar esse jogo. Nós podemos virar esse jogo. A quem muito é dado, muito é exigido. De graça vocês receberam, de graça deem. A nossa vida é graça. Nossa saúde é graça. Nossa capacidade é graça. Ninguém diga assim, meu braço me tornou rico. Isso é falso. Todos nós estamos onde estamos por graça de Deus. As vantagens que temos são da graça de Deus. E, portanto, elas devem nos impelir para a necessidade. É outra lógica. Né? A Tatiana Javala tem um exemplo que ela sim. colocou, temos aprendido com a Cida. Que legal. O que é a generosidade e ser verdadeiramente missionários. Eles têm essa palavra na prática. Nossa vida ganhou outro sentido desde que nos conhecemos. Que linda. Lindo. O exemplo. Comove a todos nós. E eu me lembrei do texto que eu compartilhei aqui ontem na nossa reunião, quando Lucas registra lá em Atos, falando que o Senhor ia acrescentando. Né? Esse amor, ele é tão poderoso, ele é tão contrário, ele afronta tanto Mamon que o mundo não pode deixar de ver. Né? Então esses atos de misericórdia, eles são uma denúncia contra Mamon e eles são anúncios do reino de Deus. Então aí, nesta vizinhança, né, a Cida com a Tatiana, que veio de outro país, né, experimentando esses atos de generosidade, de boa prática, nesta relação improvável, o reino de Deus está se manifestando. E isso é poderoso. Isso é poderoso. Né? Agora vocês pensem cá comigo, né? As igrejas convertidas como Zaqueu. Quando eu falo das igrejas, não estou me excluindo. Estou dizendo esse testemunho potencializado pelo tamanho e o poder financeiro das nossas comunidades. O que elas poderiam, o estrago que elas poderiam causar ao império de Mamon. Exatamente.
Exatamente. As fortunas que as nossas igrejas arrecadam, seus milhares, seus investimentos suntuosos, seus milhões, seus jatinhos, suas mansões convertidas em generosidade. Mas como a Bíblia diz, os pobres são generosos, os ricos são avarentos. Por isso não entram no reino de Deus. Por isso é tão difícil entrar no reino de Deus. Né? É mais fácil o camelo se espremer e passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Não entra, porque ele é cidadão nato do império de Mamon. Ele nem entende o que vocês estão falando. Eu pensei nessa que Jesus, você falou que Jesus atacou esse princípio de reciprocidade. Sim. E você falou da teologia da prosperidade. Sim. Também. Eu fico pensando que diferença há entre aquele que doa para receber de Deus, sim, alguma coisa, desses empresários que doam para políticos para receber depois isenção, favores e uma série de coisas. Qual a diferença? Porque é um investimento. Sim. O que esses empresários fazem para eleger os seus políticos que agora a gente vai ter eleição, está tendo eleição hoje, é um investimento. Então, qual a diferença entre eles e os cristãos que doam para receber galardões? É certo que o galardão você já apresentou aqui, mas nem um lugar na Bíblia diz que você deve dar com essa atitude, né? E, pensando nisso, tem uma pergunta do Mindu que diz assim... Peraí, segura só um pouquinho, okay, segura só um pouquinho aí, que eu queria destacar um ponto aqui da teologia da prosperidade. A reciprocidade, a lógica do dar para receber, compromete a generosidade. Aí tem uma perversão da teologia da prosperidade. Ela converte a lógica do receber para Deus. E com isso ela espiritualiza a avareza. Então ela deixa de ser generosidade, porque já recebi de Deus, já sou devedor a Deus, para tornar Deus agora o meu, o garantidor, o fiador de que Ele vai me dar o lucro. Então, por este detalhe, ela é também pervertida. Ela deve ser denunciada e recusada. Esse é um dos motivos pelos quais se alguém tiver dúvida, a gente pode falar sobre isso na próxima aula, sobre a questão do retorno, né? Que a teologia da prosperidade tanto usa. A pergunta do Mindu. Então, a pergunta do Mindu, que eu acho que tem a ver com o comentário que eu fiz e sobre a atitude da igreja hoje, né? Tiago e João pedindo para sentar à direita e à esquerda de Jesus seria uma fé interesseira? Claro. Seria uma corrida de galardão por meritocracia? E eu diria mais, ou por poder, né? Sim, meritocracia. Me fez lembrar... Foi a base da tua tese, né? Me fez lembrar um texto paralelo a esse que nós estudamos aqui, que é aquele encontro do jovem rico. Quando Pedro, ao ver Jesus denunciar a riqueza daquele homem como empecilho para entrar no reino de Deus... Pedro fala assim, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Que será de nós? Jesus efetivamente promete, né? Mas ele termina aquele texto dizendo, cuidado, porque há primeiros que serão últimos e últimos que serão primeiros. Então, o que Jesus está dizendo? Não foque no seu retorno, né? Em João capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, eu vou falar sobre esse versículo na próxima aula, ele fala assim, todos nós já recebemos da sua plenitude. O que eu quero que a gente entenda é fundamental. Se você esquecer tudo dessa aula e da próxima, guarde isso. Nós não vivemos mais como pessoas que têm medo. Medo é o impulso da avareza. Nós vivemos como alguém que já foi atendido pela graça de Deus.
Nós já fomos supridos. O João capítulo 1, versículo 16 fala assim: todos nós já recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Então a conversão de Zaqueu, que eu coloquei aqui como paradigma, é a seguinte: confessemos a Deus o nosso medo. Eu sou funcionário público. Eu estou numa certa posição privilegiada, entre aspas, em relação ao mercado de trabalho. Por enquanto. Porque esse monstro mamônico que vem aí está com os olhos grandes em cima de todos os setores da economia. Eu poderia ficar com medo e pensar: que será do meu futuro? Como eu vou me aposentar? Será que haverá aposentadoria para o funcionalismo público daqui 20 anos? Porque agora eu já sei que vou envelhecer e etc. trabalhando, porque não tem mais aposentadoria, né? Eu não serei movido mais pelo medo. Eu serei movido por aquele que já proveu todas as coisas. Já proveu todas as coisas. Por isso, eu converto a minha prudência, porque generosidade não é esbanjamento, não é má administração dos bens, não é prodigalidade, não confundam, né? É boa administração dos bens, porém não voltado para meu usufruto. É voltado para o próximo também, né? É para a satisfação das necessidades minhas e da minha família, porém transborda para a necessidade do próximo. Então esse é o ponto. Nós não somos movidos pelo medo. Nós somos movidos pela graça. E a graça já nos foi dada. É pela graça que nós somos o que somos. É pela graça que podemos o que podemos. Se a minha capacidade de autossustento é boa, graças a Deus, né? Efésios capítulo 4, versículo não sei quanto, não vou procurar agora. Aquele que roubava, não rouba mais. Antes trabalha com as próprias mãos para ter com que atender suas necessidades e a do outro. Essa é a lógica. Para aprender a lógica do reino Essa é a lógica. Cedo, né? Logo se converte. É a conversão. Vai. A Cida tá rindo aqui pro comentário da Tatiana Jabal. E disse assim: mas se eu reconhecer o necessitado, ou reconhecer como necessitado, porque hoje em dia tem se levantado falsos necessitados. Sim. Nós não estamos, nós queremos deixar claro que não estamos aqui dizendo assim: não, qualquer um que pedir, você não tem que exercitar seu discernimento. Exato. Nós estamos aqui dizendo: não, você tem que exercer seu discernimento. Nós já tivemos que falar não, porque já veio pessoas que a gente ajudava aqui. Quando a gente quis efetivamente ajudar aí na casa, né? A pessoa não que conseguiu marcar horário, deu uma, e depois a gente descobriu que a pessoa provavelmente estava pegando as coisas que a gente dava e o dinheiro e trocando em drogas. Então a tem miséria que ter muda. muita sabedoria. Ela muda de estratégias, claro. Não é todo... Eu já entrei em questão de ajudar a comprar um moletom na 15 e para um rapaz, e ele estava me enrolando. Acho que de como ir com a menina da loja e ajudei a pagar uma coisa que não deveria. Exato. Então, assim, preciso ter discernimento antes sabedoria. De ajudar. Ver bem, analisar, às vezes ser até um pouco frio, calculista, analisar, para daí ver como você vai estar ajudando efetivamente a mudar a condição daquela pessoa. Às vezes o amor é dizer não. Porque a Liliane e o Marcos, eles ajudam pessoas, mas eles são muito sábios e criteriosos para não fazer assistencialismo, né? Então, acho eles são nossos bem... assessores, né? O pessoal do Gênesis às vezes assessora a gente no modo de ajudar. Que é o Marcos Rodrigues que fez esse comentário aqui com muita propriedade sobre a gente estar antenado na necessidade dos outros, né? Então, assistencialismo não é isso que a gente está ensinando, a gente está ensinando a exercitar o discernimento. Deixe-me falar apenas mais um verbo aqui, vou falar rapidamente, acho que é claro, depois vocês
pesquisem as referências, mas eu só queria elucidar uma questão que vai servir como esse ponto de partida nosso, que nos torna todos devedores a Deus. É você pensar que o verbo doar, está dentro do verbo perdoar. Então veja, o verbo perdoar, em espanhol, em francês, em inglês, né? Ele carrega dentro dele o doar. Então eu queria chamar o doar para dentro do verbo perdoar, para a gente entender como Deus foi generoso conosco. O verbo dar está presente nos atos da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Espírito Santo nos foi dado, ele nos deu vida. Então, todo esse doar de Deus manifesta-se a nós como um perdoar. E a palavra perdoar é um doar total. A palavra perdoar é perdoar. Per significa tudo, tudo. E doar é doar. Então, quando Deus perdoa, ele doou tudo. Ele doou-se a si mesmo, a nós. Por isso, todos nós somos frutos de uma generosidade primeira. Todos nós somos frutos de uma generosidade primeira. De modo que todo ato de generosidade nosso nunca será uma iniciativa humana. Nunca será um ato primeiro. Todo doar nosso, mesmo que seja, como Paulo falou, doar a vida, doar tudo, doar meu corpo, a ser queimado pelos pobres, nunca será o ato primeiro, porque o ato primeiro foi o de Deus. Ele é que se doou por puro amor em favor de nós. Então esse é o verbo fatal, o verbo final que eu queria colocar. Todo ato nosso de doar, seja um favor, seja um empréstimo, seja um doar mesmo, seja um alimento, seja um trabalho. Eu fui lá e fiz, né? A Edilamar, né? Tô vendo a Edilamar aí com toda a sua habilidade de trabalhar, que fala, não, eu conserto para você, não, eu arrumo, não, deixa comigo, né? O doar o tempo, né? Não, eu vou lá ficar com você, não, eu vou ficar com você no hospital, não, eu vou doar meus ouvidos para ouvir uma pessoa, né? Esse doar é sempre um ato segundo, é sempre uma resposta. Essa é a marca distintiva, exclusiva da generosidade cristã. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós doamos porque ele já se doou a nós. Então, o perdoar, na linguagem do Evangelho, é ligada a perdoar dívidas. Pega, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa as nossas dívidas e não perdoa nossos pecados, né? Perdoa nossas dívidas. Olha como Jesus toca a consciência dos discípulos dizendo,
Vocês são credores? Tem pessoas devendo para vocês? Vocês estão levando os seus devedores aos tribunais para tomar deles a roupa do corpo? Não se esqueçam que vocês tinham contraído uma dívida impagável diante do Pai do céu, e ele perdoou. Então, Senhor, perdoa as nossas dívidas, como nós também perdoamos aqueles que nos devem, né? Nós convertemos essa oração para, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nós também perdoamos aqueles que nos ofenderam. Muito bonitinho, né? Essa é a versão de Lucas. Mas a versão de Mateus, ele mistura propositalmente a linguagem da dívida com a linguagem do pecado, dizendo, Senhor, perdoa as nossas dívidas, porque nós também estamos soltando aqueles que nos devem. O Senhor tem sido generoso conosco e nós estamos deixando essa generosidade atingir as pessoas miseráveis. É claro que tem o falso miserável, mas isso não deve servir de pretexto para que a gente jogue todos os pobres, necessitados e endividados no mesmo balaio, dizendo, são preguiçosos, são falsos, são mentirosos, né? A misericórdia de Deus, o nosso coração, né, está a serviço do reino de Deus, né? Então, irmãos, hoje nós estudamos alguns verbos para colocar os pingos nos is. E nos jotas. Que a generosidade é um ato segundo, que vai envolver estender a mão, estender algo que é nosso, para socorrer o necessitado. E cada ato desse subverte Mamon, subverte o capital, subverte a avareza e estabelece um testemunho eterno do reino de Deus. Ok. O Marcos Rodrigues disse, excelente aula de como vivermos a verdade de Deus. E a Cida deu aquele provérbios que você citou, 19:17. 19:17, ok. E o Guilherme que dá Falcão, ao pobre e empresta a Deus. Empresta a Deus. O Guilherme Falcão disse, a generosidade é maior que dízimos e ofertas. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Veja, vou aproveitar isso para dizer, nós não estamos aqui criticando a prática do dízimo e da oferta. Né? Aliás, a oferta é o que mais se parece com generosidade e com o ensino do Novo Testamento. O que nós estamos dizendo é o seguinte, abandone a calculadora. Mas não para não dar nada. Aí você arrancou a máscara da avareza. Porque o avarento dá dízimo, nunca esqueça disso. Nunca esqueça que o avarento cristão dá dízimo. O que nós estamos dizendo é o seguinte, largue as medidas e jogue-se nesse oceano da graça de Deus. E deixe transbordar a generosidade. Por isso o Falcão diz claramente, né? A generosidade é maior. Esse é o ponto. A avareza fica desmascarada. Pelo menos a avareza recebe o nome claro e não vai receber tapinhas nas costas dos justos, dizendo, ele dá o dízimo de tudo quanto ganha, da hortelã, do endro e do cominho, mas devora a casa da viúva. Está escrito lá em Mateus 23. Sim, né? Porque realmente eu vejo pessoas falando contra o dízimo para não dar pessoas assim que defendem ferrenhamente. Às vezes só querem dinheiro, mas ele é avaro, entendeu? Então, esse curso não é para isso. Ele odeia o dízimo porque ele quer comer tudo. Então, se a pessoa quer se libertar da calculadora para não dar nada, como você disse, a máscara da avareza caiu. É melhor ficar lá com Malaquias 3:10. Sinceramente, você corre menos risco. Se você quiser comer 100% do que você ganha, conquista, é melhor ficar com Malaquias 3:10. Você corre menos risco. Né? A menos que você esteja numa situação de insolvência. Aí você deve ser objeto da misericórdia de Deus. E dos irmãos. Ok. Claro, que se manifesta na comunidade. É isso que nós vamos ver em Atos 2. Quer saber como é a comunidade de Jesus? Atos 2. Ninguém tem necessidade. Por quê? Porque aqueles que têm sobrando,
ou acima, passa para aquele que tem necessidade. E esse que tinha necessidade agora tem com que suprir o outro. E assim vai essa cadeia da generosidade. Tem vários comentários aqui que eu não li, eu são já fechei. Tá. Então vamos lá, o Bebeto disse, agindo movidos pela generosidade, seríamos sem dúvida uma sociedade de contraste neste mundo. Sem dúvida, não é nem? Com certeza. E aí o desfocou num ponto, além de desenvolvermos a capacidade de sermos generosos, podemos ser corporativistas no bom sentido, entre aspas, consumindo produtos e serviços dos nossos irmãos para gerarmos rendas entre nós. Sim, diversas medidas inteligentes evitar para as grandes derrubar indústrias que são riquíssimas que já dominam, né, Ótimo. o mercado e as políticas, né? E a Tatiana disse, não tem como Mamon causar destruição ao seu próprio império. As denominações nunca vão entender essa linguagem. Então elas nunca vão pregar isso, né? Elas precisam tomar a posição de Zaqueu, né? Entra na minha casa, como diz aquela famosa canção, né? Entra na minha casa, tem que entrar, né? Tem que entrar, tem que mudar o coração. Disse, Deus conhece o coração do doador e do receptor. Aí ele pertence todo o julgamento de cada situação. Aí eu frisei, sim, mas é importante ter discernimento. Ela colocou, tem dúvidas, temos que estar atentos. Daí, É que a gente não consegue escapar de tudo. Exato. Daí o Cláudio Augusto, que disse, agradeceu pelo estudo, fez um comentário justamente nesse sentido. Ele colocou, na minha experiência, eu entendi analisando os textos que você mesmo, que você mesmo ajudando, você vai ser traído. Sim. Só se você não ler com olhos bem atentos o exemplo de Jesus. Não pense que isso nunca vai acontecer, porque vai. Exatamente. O importante é continuar a ver a justiça como atuação da graça de Deus na vida das pessoas. Continue sendo justo, continue doando sua vida para a justiça. Isso. Eu prefiro correr o risco de errar como generoso do que como avarento. Isso, né? Então, se a pessoa me enganou, paciência, fica entre ela e Deus. Eu dei, como a irmã falou, né, coração generoso. Eu acreditei. Às vezes eu até falo para a pessoa, falo assim, olha, eu estou levando a sua palavra a sério. Então eu vou te ajudar, né? Fica entre você e Deus. Eu advirto. Se eu não estiver seguro, eu advirto, né? Mas eu prefiro errar como generoso, porque eu não ignoro o meu coração, né? A ânsia do coração. Eu prefiro errar como generoso do que como avarento. O Jasley pede desculpa pela ausência, mas vai assistir depois. E tem muita coisa para falar, mas eu cortei aqui. Depois vocês olhem lá no site EBD Online, porque tem muitos versículos para olhar. Depois você assiste. Mas a essência nós dissemos. E a Edilamar, Mindu, está dizendo assim, como é possível diante dessa palavra ter quem defenda a acumulação, a injustiça e a destruição de corpos e do meio ambiente do capitalismo? Pelo amor de Deus, né? Diante das palavras de Cristo, a malignidade do sistema vem a lume, né? Porque ela tem essa máscara. Ela tem a máscara da razoabilidade, etc, né? Bom, nós não estamos aqui para derrubar o Império Romano, mas para denunciá-lo. Né? Denunciá-lo. Senão a gente também se permite condicionar. Tipo, cara, quem sou eu para mudar o sistema? Eu tenho que trabalhar, tenho que viver, tenho que pagar as contas. Quem sou eu? Né? Por isso que eu chamei a atenção hoje para os atos de generosidade. Nós não estamos nos comprometendo em criar um sistema econômico generoso. Se isso acontecer, muito bem. Mas nós estamos aqui para, com as nossas ações, né? Denunciar o império de Mamon, o império do capital, e manifestar o reino de Deus com esses atos de desobediência ao capital, dizendo, não, perto de mim você não vai passar fome, não, perto de mim você não vai ficar doente, nós vamos te socorrer. Cuidado, vamos dizer que isso é comunismo. É a parábola do bom samaritano, né? Aliás, do samaritano, né? Que eu deixei de citar aqui, mas que é a resposta clara para isso. Só mais 2 comentários. A Edilamar nunca tinha pensado na doação do tempo. Isso. E para essa doação, só lembrando do amor de Cristo por nós. Amém. Exato. O tempo no nosso sistema é ouro, né? Quem hoje tem a capacidade de doar tempo, doar os ouvidos para ouvir, né? Como a Edilamar tem feito, né? Tem sido ouvidos e mãos e, né? Para tantas pessoas necessitadas, né? E o Mindu, eu concluo com o comentário do Mindu, sempre genial. Darei um Google para ver se existe a igreja evangélica anticapitalista do Reino de Deus.
Vejam, meus irmãos, o que é o sistema, né? Como há muitas igrejas se adequaram a Mamon e sacralizaram a teologia do Mamon, né? O Mamon precisa dessa legitimação religiosa. Lembram das aulas que nós falamos do templo e do sacerdócio? O sacerdócio dava a bênção que faltava ao Império Romano. Eles participavam da arrecadação do Império Romano, né? Então, nossos sistemas não ferem isso. Por isso que eu digo que a mera doutrina do dízimo não tem o poder necessário para ferir Mamon. Ela pode se adequar ao sistema. Ela se adequa ao sistema. Todas as igrejas arrecadam. Mas elas estão sendo generosas? Elas estão socorrendo os pobres? Né? Essa é o ato de dar, é a pedra de toque. Né? O ato generoso. Diz que ama, então prova por suas obras. Né? A quem você está socorrendo? Quem está deixando de passar fome por causa dessa sua propalada generosidade? E não adianta terceirizar o serviço, né? Não adianta criar uma ONG para fazer fachada de generosidade, né? Às vezes a igreja cria uma ONG para se adequar ao governo, ao estatuto e etc, para fazer uma fachada. Ora, isso qualquer milionário faz, né? Qualquer milionário pode ter uma ONG onde ele faz as suas contribuições, seus abatimentos e etc. Todos têm que botar a mão na massa. Não adianta dizer, a igreja tem lá um diaconato que faz caridade. Isso é estatismo. Isso é transformar a igreja num Estado. Ora, eu como cidadão posso pensar, já pago meus impostos. O governo que socorra os pobres. A igreja não pode fazer a mesma coisa. A igreja tem que mobilizar os corações, as mãos, os pés para atender os necessitados. Tem que ser uma prática pessoal e não apenas institucional. Né? Bom, com isso terminamos. Aí eu só coloquei um comentário agradecendo e coloquei: lembre-se de votar em candidatos generosos e voltados para a necessidade do povo na medida do possível. Sim, que levem isso para as políticas públicas, exatamente, claro. Né? Tem não faz sentido a gente ser generoso e fazer isso. É 10h48 nesse, mas 10h48. Não, tá, então... 10h43. Tá. Então... 11h43. Tá, 11h43. Deixa eu só falar uma palavrinha que faltou e eu vou deixar para vocês pesquisarem, que também desarma a avareza e instrui, orienta a generosidade. É uma palavrinha que aparece no apóstolo Paulo. Contentamento. A palavra em grego é autarkeia. A autarqueia existe em português como autarquia. E eu gostei muito dessa palavra, porque a palavra contente em português pode dar uma ideia de resignação, passividade. Mas a palavra autarqueia em grego significa eu controlo meus impulsos. Ela poderia ser traduzida como governo próprio. Eu não me deixo mover por outras forças. Eu determino pelo que eu serei movido. Então o apóstolo Paulo fala, aprendi a viver contente. Eu poderia dizer, aprendi a dominar meus impulsos. Eu não vou dar outro nome à minha avareza. Eu aprendi a controlar o medo que me impelia à acumulação. Eu escolho ser movido pela generosidade, pelo perdão, pela compaixão. Isso é contentamento de acordo com o Novo Testamento. Eu vou colocar diversos versículos lá na internet. Estudem isso, porque eu não terei tempo para analisar. Meus irmãos, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Tchau, boa semana. Deus cuide de todos vocês. Se cuide, a pandemia não acabou. Tá? Isso, se cuide.